Oi, que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Eu me chamo Leonardo Bueno, sou psicólogo e há mais de 30 anos venho trabalhando junto à área da educação, com treinamentos, cursos e capacitações para professores de escolas municipais, estaduais, dentro do ensino privado e também para professores universitários, ensinando técnicas que aceleram o processo de ensino e aprendizagem. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que são muito importantes para que as crianças elas possam ter um desenvolvimento cognitivo mais consistente, né? Na condução pelos professores, né, dentro de sala de aula, seja sala de aula presencial, salas de aulas, né, híbridas, ou mesmo através da internet, né, o famoso ensino à distância. Então, o primeiro conceito, tema e dica que eu já começo a dar, isso é uma coisa muito importante nesse nosso canal aqui, que é o Leonardo Bueno Cursos, né? É importante que você aqui, ó, aqui embaixo tem uma teclinha, né? Você colocar o dedinho ali e para se inscrever no nosso canal. Toda vez que tiver uma live ou tiver uma aula gravada, tudo gratuito, onde eu estou ensinando uma técnica ou desenvolvendo algum tema para abrir um pouco mais a nossa cabeça enquanto educadores, né, você vai ser avisado. Principalmente se você clicar também num sininho que vai aparecer logo em seguida, depois de você clicar aqui no inscrever-se, né? Se inscreva no nosso canal e comece a participar dessa nossa comunidade. Muito bem. Então, nesses nossos encontros, eu sempre vou ensinar alguma técnica para ti. Tá? Então, não vão ser apenas encontros onde eu estou trazendo uma discussão de um tema e muitas vezes mais abstrato. Né? Nós vamos fazer isso, mas eu também vou dar para você de presente, né, uma técnica que você vai poder entender, compreender o funcionamento e colocar em prática automaticamente, ok? Então vamos lá. Então, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar, que também já é uma dica de uma técnica, diz respeito à autonomia da criança. Então, comprovadamente, crianças que têm essa autonomia bem desenvolvida, bem amadurecida dentro de si, elas têm uma facilidade maior para entender conceitos, né, preservar o conceito, que é reter, né, que é a memorização, e raciocinar em cima deles. Isso por quê? Porque a autonomia ela é adquirida a partir da autoconfiança. Então você mesmo, né? Você sente que tem autonomia para andar de carro, tem autonomia para fazer uma viagem sozinho de ônibus, né, ou de avião, para você ir no restaurante e comer sozinho. Você tem autonomia, né, para poder se relacionar socialmente, afetivamente. Por que você tem essa autonomia? Porque você sabe como transitar em cada um destes ambientes. Então, quando eu quero estimular a autonomia, né, de uma criança, eu tenho que estar trabalhando com ela em duas áreas. A primeira, que eu já sugeri, que é a questão de competências comportamentais. Ela tem que saber como se comportar, como se virar, né, dentro dos ambientes por onde ela trafega. E esse se virar, o comportamento começa com a questão da fala, de ela conseguir se comunicar, expressar o que ela pensa, se expressar o que ela sente, sem ter vergonha ou ser reprimida de alguma maneira, né? Então ela tem que se sentir confortável e segura, né, para poder expressar o seu mundo interior, seu mundinho interior, que são os seus pensamentos. Agora, também é um conjunto de comportamentos mais objetivos, como, por exemplo, né, saber reivindicar os seus direitos, né, mas também ter consciência que tem deveres. Não existe direitos sem deveres. E aí há uma coisa muito interessante, né, na relação das crianças no âmbito familiar com seus pais. Hoje nós vivemos num universo, num mundo, né, onde as crianças estão recebendo um excesso de direitos. Quando eu digo excesso, o que é?
A cada etapa maturacional da criança, né, vai passando de idade por idade, fase por fase, a criança ela vai amadurecendo o seu pensamento. Então, não é apenas a fala que fica amadurecida, mas é o pensamento, onde é a percepção das informações e o processamento dessas informações. Elas vão amadurecendo aos poucos. E à medida que vai amadurecendo, a criança ela tem mais autonomia. Portanto, ela deve assumir maior quantidade de responsabilidades. Claro que salvaguardando, né, a questão da criança, né, a segurança da criança em relação às responsabilidades. Então, uma criança de 3 anos de idade, ela não tem maturidade para cozinhar, mexer com um fogão, com fogo. Não tem ainda. Né? Então, ela não tem essa autonomia, ela não vai conseguir fazer isto. Então, se for passado esta atividade, essa responsabilidade para ela, vai provocar algum dano. Né? Ela vai se machucar fisicamente ou outras pessoas, botar fogo na casa. Então, veja só, as responsabilidades elas precisam ser, né, colocadas a crianças, impostas à criança, porque é um processo de não só de negociação, mas principalmente de imposição. A criança, quanto menor a idade, né, quanto menorzinhas elas forem, menos autonomia elas têm e, portanto, menos discernimento elas vão ter. Então, elas não conseguem entender a questão de tempo. Portanto, as atitudes que elas tomam e as decisões que elas tomam têm muito a ver com o tempo presente. É uma questão de autossatisfação. Elas querem satisfazer o seu momento presente, princípio do prazer. Então, elas não conseguem pensar o resultado das suas escolhas a médio e longo prazo. E se forem muito pequenininhas, nem a curto. Por que nem é curto? Pega uma criança de 3 anos de idade, 4 anos de idade, ela não entende o que é amanhã. Ela quer tudo para hoje e, de preferência, para agora. Uma criança de 6 anos de idade, ela já começa a ter uma noção, é amanhã. Então, amanhã significa que ela tem que dormir e depois que ela despertar, é amanhã. Uma criança de 8, 9 anos de idade, ela já entende daqui a 2, 3 dias. Né? Não vai ser hoje, vai ser no próximo final de semana. Né? Então ela já tem uma noção de uma semaninha. Então veja, à medida que vai amadurecendo a criança, ela vai passando pelas idades, vai passando pelas faixas, né, maturacionais, ela está crescendo, a gente vai agregando as responsabilidades concernentes a cada uma dessas etapas evolutivas, né, faixas maturacionais. Tá ok? Então, como que a gente faz para estimular a autonomia da criança? Desculpe, tem a segunda questão também, que é a questão emocional. Né? Então, essa esfera emocional e social, que a gente chama de socioemocional, né, ela é fundamental para a autonomia. Porque no momento que o professor ele acolhe a criança, e aí vem um outro conceito, né, que é o conceito de acolhimento. Acolhimento não é simplesmente tu dar um abraço na pessoa. Acolher é o quê? É alimentar, é tratar, higiene, limpar, é você cuidar do outro, das necessidades do outro, inclusive psicológicas e emocionais. Então, esse cuidado para com o outro, né, de você trazer para si, colocar, aninhar nos teus braços e alimentar, é isso que a gente chama de acolhimento. Então, quando o professor, né, o educador, ele acolhe a criança, ela acolhe o adolescente, o jovem, né, o efeito colateral disso qual é? Confiança. A criança, o adolescente, aos poucos começa a confiar cada vez mais neste educador. E a confiança ela é básica para processos de liderança. Você só vai ser admitido pelos seus alunos, não é porque você é professor que você é o líder. Os alunos eles têm que aceitar a tua liderança. Então eles só vão admitir que você seja um líder se eles confiarem em ti. E para confiar, já estou te dando a dica. Você precisa saber acolher uma criança. E existem muitos educadores que não conseguem fazer isso. Não conseguem porque tiveram uma formação
né, no seio da família, dentro da família, um pouco distorcida a respeito desta questão do acolhimento. Né? Muitos acham que acolher uma criança, tu estás te passando com ela. Né, que você não deve despender, oferecer à criança uma relação afetiva, mas somente uma relação de cobranças, e uma cobrança em cima da outra, como que apenas cobrar fosse o suficiente para educar alguém. Né? A cobrança ela é necessária, desde que a criança nasce, desde bebês, a gente tem que estar cobrando. Cobrando o quê? Nós temos que cobrar que a criança ela cumpra com aquilo que ela está aprendendo, desde que, volto a dizer, que aquilo que está sendo ensinado à criança seja concernente à etapa evolutiva dela, a faixa maturacional dela. Né? Então, uma vez que aquilo que eu ensino para um filho, que eu ensino para um aluno, está de acordo à maturidade que ele tem, então, a parte aprendeu, eu devo cobrar. Porque se você não cobrar, a criança não faz. Por que ela não faz? Porque ela é má? Porque ela é ingrata? Porque ela quer, de alguma forma, te atingir? Não. Crianças, elas têm uma certa dificuldade de aprendizagem. Por que essa dificuldade delas? Porque elas não têm maturidade. Maturidade é fundamental no campo da aprendizagem. Isso são estudos dentro da própria pedagogia. Quanto mais maturidade o ser humano tem, quanto mais maturidade o indivíduo tem, melhor ele consegue aprender. Com mais facilidade ele consegue compreender os conceitos e reter a informação. Porque a maturidade vai fazer com que o aluno ele consiga conectar, linkar, né, conectar a informação com o dia a dia, com o cotidiano. Portanto, a informação vai ter utilidade. Quando a informação ela não tem utilidade, o cérebro, e aí não importa se é criança, é adulto também, o nosso cérebro despreza a informação. Por que eu me preocupo tanto em explicar o conceito e já dar dicas de como utilizar esse conceito no teu dia a dia? Para que possa ter utilidade. Eu estou aplicando uma técnica. Né? A técnica dá utilidade. O aprendizado, ele, de alguma forma, ele tem que ser útil, porque senão não faz sentido para o cérebro. A criança ela pode até achar bacana a informação, ela pode até reter o conceito, mas ela não vai fazer nada com isso. E com o passar do tempo, e um tempo muito curto, aquela informação ela começa a, como pano velho, sabe, a poer, ela começa a se desfazer, a esgarçar, e fica cheia de furinhos até que vira pó. Né? Então você sabe que aprendeu, sabe que estudou determinadas matérias na tua adolescência, na tua infância, mas não consegue mais, né, lembrar da informação. Por que você não lembra da informação? Porque você não usa. E por que você não usa? Porque não é útil. É simples assim. Então, desculpe, dentro da esfera socioemocional, né, o acolhimento é o primeiro passo. E você, educador, precisa saber acolher tanto cada um dos alunos como o grupo como um todo. E quando eu digo cada um dos alunos, inclusive o aluno agressivo, inclusive o aluno inadequado, inclusive o aluno que, na questão dos conhecimentos, ele é mais retardatário, porque ele não tem todas as informações, tem um pouco mais de dificuldade. Todos precisam ser acolhidos. Lembrando que acolhimento não é sentir pena, não é ter dó da criança, isso não é acolher. Né? Ter pena, né? Aquele sentimento de dó, isso é uma relação negativa, pejorativa. Né? Quando eu tenho pena de alguém, eu estou desqualificando a pessoa. A gente só tem pena de seres, de coisas que são inferiores. Esse é um bom tema para a gente discutir aqui nos nossos encontros, porque é muito frequente eu passar por escolas e professores dizerem para mim que estão com pena com determinado aluno, pelos mais variados motivos, que não é só apenas a questão da falta de conhecimento. Muito bem, essa esfera socioemocional é o que vai consolidar a autoconfiança da criança. Então, eu preciso criar um ambiente afetivo onde a criança ela se sinta segura afetivamente, segura, para poder transitar e, de novo, expor o que pensa, expor o que sente. Né? E uma vez que existe essa proximidade emocional, criar uma confiança
a partir disso também. Tudo isso vai repercutir na autonomia, né, dos nossos alunos. Existem outras possibilidades? É claro que sim, né? Por exemplo, se eu quero trabalhar nessa parte cognitiva e socioemocional, uma boa dica, e isso também é uma técnica, toda vez que eu ensinar um comportamento, que a gente chama também de manobras, que influencia no teu relacionamento com o seu aluno, isso é uma técnica, né? Então, é ajudar o aluno a pensar. E aí nós temos um grande problema no campo da educação. Muitos professores são intolerantes ao tempo cognitivo da criança, do cognitivo no sentido de compreender a informação, sedimentar a informação e repassar esta informação para o professor e para os alunos, né, os pares, né, que estão à sua volta. Algumas crianças, por terem uma experiência de vida prévia, um pouquinho mais de maturidade, compreendem com mais rapidez. Outras, mesmo tendo um bom número de conhecimentos, elas não conseguem compreender a informação porque não conseguem trazer para a vida prática delas. Vão querer entender conceitualmente, através de uma lógica. Mas a lógica ela fica falha porque a lógica só vai ser completa, de novo, se você conseguir colocar em prática ou ter uma ideia de como poder colocar em prática a informação no teu dia a dia, mesmo que seja para resolver um problema, né, futuro. Essa informação ela é muito bacana, ela é útil. Por que ela é útil? Porque tal dia eu vou ter uma reunião e nessa reunião eu vou lidar com pessoas assim, 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 assados e eu vou precisar desta habilidade que eu não tenho. Como é que é? Deixa eu prestar bem atenção. Como é que se faz? E aí eu começo a indagar o professor para querer aprender a estrutura mais profunda deste comportamento para que meu cérebro tenha certeza que quando surgir a situação problema, eu vou saber lidar com ela. Perfeito? Então, olha só, né? Ajudar uma criança, ajudar um aluno a pensar não é dar a resposta. E como eu iniciei a frase ainda há pouco, eu ainda passo em muitas escolas, né? E eu observo professores empurrando o aluno para a resposta. Então, o empurrar o aluno para a resposta é tu dar pistas óbvias, onde a criança ela não raciocina para responder. É quase que uma resposta de prontidão. Então, por exemplo, eu dizia assim, né, a grama é verde. As folhas das árvores são verdes. O limo é verde. Qual é a cor da camisa do Palmeiras? É óbvio que a criança vai responder, é verde. Porque eu empurrei a criança para a resposta. Não há raciocínio. Apenas há um pensamento pobríssimo e lógico, extremamente lógico. Por quê? Porque eu já dei 3 afirmações anteriores falando sobre verde, verde, verde. Aí eu pergunto qual é a cor da camisa do Palmeiras? Verde. É como perguntar, qual é a cor da camisa verde do Palmeiras? Pô, professor, é verde. Isso é dar a resposta. E isso é muito comum, muito comum. E aí quando o aluno ele responde, porque a resposta ela é óbvia, não precisou raciocinar, não precisou exercitar, né, as trilhas neurológicas no cérebro, né, tentando procurar alternativas para alcançar o resultado. Né? Então, o que acontece? Tem muitos professores que se dão por satisfeitos. Grande, que ótimo! O aluno ele responde. Não, o aluno ele respondeu o que tu queria ouvir, porque ele não raciocinou, ele não pensou. Então, ajudar um ser humano a pensar não é dar a resposta. É você abstrair com o ser humano. É você ensinar o conceito e, a partir deste conceito, ele começar a conectar com as outras áreas da vida dele, dando ele próprio, tendo as sacadas, caindo as fichas, né? Agora sim, por lógica, como ele pode colocar em prática aquilo no dia a dia. Seja dentro de uma cidade, seja no campo, seja no mar, né? Não sei onde a criança ela vive e convive com as suas famílias. Então, no momento que ela diz assim, puxa, professor, então isso significa que o professor ele tem que se arrepiar.
Porque neste momento a criança, quando ela fala do significado, quando ela diz isso significa que a criança ela está juntando elementos dentro do cérebro delas que estão além do que você ensinou. Neste momento, quando você ajuda uma criança a pensar, o que tu estás estimulando nela? O autodidatismo. O que é o autodidata? Auto, eu mesmo, né? Didata, é o aprender, né? Aprender é ir em busca de informações. Então eu busco as informações por conta própria. Então, quando a criança ela fecha as informações por conta própria, isso estimula o cérebro a querer buscar mais insumos, mais informações para ela jogar naquela construção. Quando o professor ele facilita a resposta, não existe esse processo sináptico, né, da criança ela querer juntar, né, agregar por conta própria novas informações. O cérebro ele fica preguiçoso. Por quê? Porque o cérebro ele vai querer, né, na próxima aula, o professor ele ajuda na prova, ele ajuda durante as aulas, né? Ele ajuda trazendo o quê? As respostas. Então não preciso nem estudar. Aí muitos professores me perguntam ou afirmam, né? Pô, Leonardo, né, os meus alunos eles não gostam de estudar. Leonardo, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho ideia de como fazer um aluno estudar. Você tem que provocar nele interesse. E como é que eu vou provocar interesse em alguém se eu dou todas as respostas? Relacionamento afetivo amoroso, né? Sou psicólogo, também trabalho muito dentro dessa área. Olha só como acontece. Se tu é uma pessoa óbvia para o teu parceiro, para a tua parceira, ela vai perder o interesse por ti. Porque interesse está conectado a um outro conceito, que é o conceito de curiosidade. Nós só somos curiosos com aquilo que a gente desconhece. Curiosidade está associado, por sua vez, com desconhecer informações. Quando você conhece a informação, a curiosidade ela se desmancha. E no relacionamento afetivo, há muitas pessoas que são óbvias, extremamente óbvias. Né? Pessoas que se apressam em querer abrir, né, o livro da sua história pessoal para os seus companheiros e em uma semana não tem mais nada para contar, porque contou tudo. Então, o que acontece? Eu vou perder o interesse, você perde o interesse pelas pessoas que são óbvias demais. Então, o bacana num relacionamento, o que é? Dia após dia, você ir colocando, você agregar uma nova informação ao teu respeito, de tal maneira que o outro, a cada informação, construa uma ideia do teu eu adequada, positiva, que faça com que ele sinta um bem-querer, uma admiração e queira se aproximar de ti. E olha só, isso dá trabalho, relacionamentos dão trabalho, porque você tem que raciocinar, pensar em como fazer. Eu faço de qualquer jeito, você vai ter um relacionamento de qualquer jeito. Na área do ensino e aprendizagem, eu ensino, como é que você faz para ensinar? Eu abro a boca e ensino de qualquer jeito. Então os teus alunos, eles vão aprender de qualquer jeito, não vão aprender. Porque não tem uma metodologia, você não sabe o que você está fazendo, você só entra em sala de aula e repete as informações como um papagaio, como uma gravação, sabe, de um CD, de um MP3, que tu aperta o botãozinho do aparelho e o aparelho ele fica reproduzindo as mesmas aulas com as mesmas ideias que nem atualizadas são. Então, a gente tem que promover a possibilidade do aluno pensar. E aí o que acontece quando o aluno ele pensa? Ele te desafia. Professor, mas eu acho que não é assim. E ele vai dizer, porque olha só, ele se sente afetivamente protegido por ti. E se ele se sente afetivamente protegido, ele vai ousar dizer o que pensa, inclusive quando ele não concorda. Não, professor, eu acho que está errado. E assim, mas como que está errado? E aí ele traz a teoria dele, que muitas vezes pode ser uma teoria de um absurdo, né? Pode. Ainda ontem eu estava conversando com os meus filhos dentro do carro e perguntando para eles, né? E vem cá, né? Me diga uma coisa, e Deus existe? Né? Na verdade, nem foi eu, foi um deles que começou a falar sobre a questão da existência de Deus, isso, aquilo, outro. Pois é, pai, eu acredito em todos os deuses, porque dizer que um Deus, né, de uma outra religião não existe
equivale a dizer que o meu Deus não existe a partir do parâmetro da outra pessoa em relação ao meu Deus. Eu fiquei assim, puxa vida, ele está correto. Se A igual a B, B igual a A. Né? Esse é um princípio matemático. Né? Então, se eu não admito a existência dos deuses de outras pessoas, as outras pessoas têm o direito de não admitir o meu Deus. Mas admitir o Deus, aí eu lancei a pergunta para fazer raciocinar. Mas admitir a existência dos deuses a partir do sistema de crenças de outras pessoas faz com que você acredite nos deuses deles? Aí os meus filhos deram um passo para trás e começaram, né? Pode ser. E começaram a responder do jeito deles. Claro que a maneira que eles iam respondendo era coisa, não tinha muita lógica. E aí entra o papel do educador. Pô, faltou essa informação. Aí tu traz a informação para o aluno. E isso aqui? E esse outro conceito? O que você está me dizendo, então, é que Papai Noel existe? Papai Noel não existe. Bom, se Papai Noel não existe, Deus não existe. Mas como assim, se Papai Noel não existe, Deus não existe? Me prova a existência de Deus. Pois é, eles não sabem como fazer isso, né? Não consegue? Então me prova que Papai Noel não existe. E eles não conseguiram. Papai, então quer dizer que Papai Noel existe? Não, não estou dizendo que ele existe. Eu estou querendo que vocês pensem, que vocês raciocinem. Então vejam, estimular uma criança, um aluno a raciocinar, jamais é dar a resposta. Como um filósofo, né? Os filósofos diriam, é você dar mais insumos, trazer perguntas pertinentes que expandam cada vez mais o raciocínio da criança. Técnica. Vamos lá, vamos para a técnica agora. As perguntas, elas precisam ser colocadas uma na frente da outra. Isto é, uma pergunta que leva a uma outra pergunta que leva a uma outra... Como assim, Leonardo? Perguntas levam a respostas. Não. Perguntas levam a novas perguntas. Quando você lança uma pergunta e o aluno responde, esta resposta do aluno tem que levar a uma próxima pergunta. Então, a pergunta leva a uma próxima pergunta. Né? Deus existe? Não sei. Existe. Tá bem. Então Papai Noel existe? Olha só, uma pergunta levou à próxima pergunta. Isso é fazer uma criança raciocinar. Raciocinar não é dar respostas, é fazer novas perguntas em cima das respostas. Que é uma afirmação já batida. O que move a ciência, o que move o conhecimento não são as respostas, são as perguntas bem feitas. Então, educadores, vejam só, educadores não são pessoas que dão respostas. Educadores são pessoas que sabem fazer perguntas, formular questionamentos. E questionamentos inteligentes. O que é um questionamento inteligente? É um questionamento que está associado, está vincado, conectado à faixa etária, à fase emocional, né? A fase evolutiva que a criança ela tem naquele momento. Eu não posso fazer perguntas nem mais acima, nem mais abaixo. Tem que fazer perguntas aqui. Isso significa o quê? Que a criança ela tem que fazer a pergunta direcionada à maturidade cognitiva da criança, porque a criança vai conseguir pensar. E entro, volta e meia em salas de aulas e observo professores fazendo perguntas que as crianças não entendem. Mas, Leonardo, eu estou perguntando em cima do que eu acabei de ensinar. Sim, mas a maneira como tu formulou a pergunta é para a 9ª série e não para a 3ª série. Mas é o mesmo assunto? Claro que é o mesmo assunto. Mas você tem que construir a pergunta, bordar a pergunta, e que é escolher as palavras que sejam concernentes àquela faixa etária. Então, a determinadas faixas etárias que é adequado tu usar diminutivo. Agora, você vai chegar para um aluno do ensino médio e dizer, porque os relacionamentozinhos de vocês, eles estão ficando, se beijando faz tempo. Relacionamentozinhos, eles vão olhar, todos vão se olhar e vão começar a rir. Mas quem é essa pessoa que está conversando, está falando comigo?
Deus que me perdoe. Eu não tenho um relacionamentozinho. Já acabei de dar um amasso ali num menino ou numa menina, que foi uma coisa maravilhosa. Né? Não é relacionamentozinho, é relacionamento que você fala. Agora, eu estou falando com uma criança de 5, 6 anos de idade, é relacionamentozinho, sim. Por quê? Porque é o universo dela. Ela está aprendendo nessa faixa etária a utilizar os inhos, os diminutivos. Tem muito educador que diz não devemos utilizar diminutivos, porque diminutivos pode afetar o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. De jeito nenhum. A criança ela está numa faixa etária que está aprendendo a utilizar os diminutivos. Que idade? 3, 4 anos de idade. Depois ela vai pegar os mesmos substantivos e vai utilizar outras possibilidades com ele, sempre associado à faixa maturacional, à etapa evolutiva que ela se encontra. Então, saber conduzir crianças a pensar, você tem que primeiro identificar em que faixa evolutiva eles estão, que etapa evolutiva eles estão. Dois, da onde estas crianças vêm? Eu estou dando aula para uma turma onde as crianças são do meio rural, os pais são agricultores, os pais são criadores, criam porco, vaca, frango, piscicultura, eles são da orla, eles são do meio urbano são de periferia. Qual é as famílias, qual é a faixa, né, econômica, social, intelectual? Os pais têm curso universitário, têm curso técnico, terminaram o ensino médio. Tudo isso é informação. Informação para eu poder fazer as perguntas, olha só, direcionadas para a área social da criança, porque senão ela não me entende. Eu vou começar a fazer perguntas que são muito interessantes para aquele bairro, mas para esse bairro aqui, esqueça. É como eu estar numa área de uma cidade, de um grande centro, de alta periculosidade. Então, as perguntas elas têm que ser feitas dentro do ambiente em que a criança ela compreenda. E o ambiente é da onde ela vem. E muitos professores não se preocupam com isso. Dão as costas para os seus alunos, ficam de frente para o quadro, passam a matéria, explicam a matéria olhando para o fundo, para a parede do fundo da aula, e não olham para os olhos da criança, não sabem com quem estão se relacionando. Você não vai conseguir fazer a criança aprender a se desenvolver, né, de forma integral. Porque quando a gente está ensinando, esse ensinamento não é apenas um conceito que ela tem que decorar, como eu venho afirmando isso em todos os nossos encontros, tem que ter utilidade. Leonardo, eu vou ensinar a fórmula de Bhaskara, e Bhaskara tem uma utilidade. E que a maioria dos professores de matemática não ensinam, não explicam a utilidade da fórmula de Bhaskara. Leonardo, mas para eu ensinar isso, eu teria que ensinar outros conceitos. Então, o que você pode fazer? Você pode passar brevemente por estes outros conceitos, traduzindo para a faixa maturacional, para a etapa evolutiva daquelas crianças. 6ª, 7ª série. Você vai ensinar a fórmula de Bhaskara para crianças a partir da cultura, do meio de onde elas estão vindo. Então elas vão entender, então essa é uma fórmula que ela é encaixada dentro de outras fórmulas para eu poder descobrir, né, determinados elementos da natureza, né, que podem ser medidos ou quantificados ou, né, entendidos matematicamente. É isso mesmo. Tá bom? Hoje nós vamos ficar por aqui. Vou pedir de novo que você aqui aqui embaixo tem inscreva-se, se inscreve no nosso canal e comece a fazer, que venha fazer parte desse nosso grupo, né? nesse nosso canal que é Leonardo Bueno Cursos, que nós estamos rediscutindo a educação, que é essa educação, hoje chamada Educação 4.0, né? Onde nós estamos utilizando todas as formas possíveis para potencializar o conhecimento da criança, com aulas presenciais, com sistema híbrido, sabendo fazer o uso adequado da internet, se comunicando com as crianças através de chats, através, né, dos meios de comunicação, da linguagem delas.
Nós, professores, temos que dominar o uso da linguagem dos emojis, aquelas figurinhas, aquelas caretinhas, que para eles têm um significado que é diferente para nós. Então, se a gente domina a linguagem, a gente se aproxima, a gente começa a se conectar com eles. E a atual educação é uma educação que se voltou 100% para essa qualidade de comunicação, de linguagem do professor com o seu aluno, seja presencialmente ou por internet. Eu tenho que saber me comunicar, tá bom? Um beijo grande. Lembra, Leonardo Bueno Cursos. Você vai me encontrar dessa forma no Facebook, no Instagram, em quase todas as mídias sociais. No YouTube, aqui, Leonardo Bueno Cursos. E agora, te inscreve aqui embaixo, tá bom? E logo, logo a gente se vê. Um beijo grande e a gente já se vê.